noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro de cada um de nós nessa noite. Eu estou muito feliz aqui de estar novamente com todos vocês esta noite, distante. Agora, eu gostaria de estar presencialmente, claro, é bem melhor. E eu creio que Deus vai preparar o momento certo. Mas, a princípio, nós estamos à distância, mas o importante é que seja distante ou seja perto, seja a palavra de Deus divulgada, porque ela tem poder. Se ela passa pela câmera e chega até o teu aparelho de celular, ou até o monitor do teu computador, ou até a sua TV LCD, é a palavra, porque é ela que muda, ela que transforma tudo. Então isso é o principal. Então não vamos nos preocupar se estamos próximos ou distantes. O que importa é que estamos em Cristo. E nessa noite, eu quero que você que esteja assistindo não esqueça de dar o teu like e de se inscrever no canal. Sempre que fizer isso, vai estar potenciando a divulgação da palavra. Eu acredito que todos vocês já fizeram isso, mas eu falo sempre porque de repente pode ter uma pessoa nova participando aí, assistindo, então que ela também venha se inscrever no canal e dar o like, ok? Nessa noite, sem mais delongas, vamos dar início à preciosa e tão poderosa e tão maravilhosa palavra de Deus, para que nós sejamos alimentados e fortalecidos nessa noite. Na última palestra, nós estávamos falando sobre a questão da transformação, que existe na morte e na ressurreição de Cristo. Então foram falados segredos, aquilo que transforma o porquê que Jesus morreu e o porquê que ele ressuscitou. O que aconteceu quando ele morreu e o que aconteceu quando ele ressuscitou. Então, só relembrando, na sua morte ele destruiu a velha natureza adâmica, aquela natureza que foi adquirida pela rebeldia do primeiro casal contra o Criador. Ou seja, eles refutaram uma ordem direta que era para a nossa própria bênção, para o nosso próprio deleite. Ou seja, eles deram um tiro no pé, essa é a verdade. Então, o que aconteceu? Como eles sofreram então uma transformação negativa, porque a palavra ela é bem clara. Lá no livro de Isaías diz: toda alma que pecar, esta morrerá. Então, quando eles pecaram, eram para eles terem morrido. Mas na verdade eles não morreram porque fora prometido o Messias, aquele que haveria de vir e veio e morreu em nosso lugar. Só que a natureza pecaminosa fez parte daquele casal. E por eles serem transformados, eles geraram então filhos e filhas totalmente transformados, só que negativamente. Então por isso que o mundo está todo virado. Por quê? Porque a matriz da humanidade é o primeiro casal. Então se o primeiro casal criou em si mesmo uma natureza corrompida, que existem transtornos e dilemas internos, nós podemos observar Caim ali refutando a lei de Deus. Abel já teve o bom ânimo e obedeceu a Deus. Caim matou Abel, o primeiro homicídio. Então você vê que houve uma alteração, porque Deus não estava criando homicidas, não estava criando pessoas conturbadas, pessoas com disfunções. Não, ele criou tudo perfeito. Quem estragou tudo foi o próprio ser humano. Então Jesus, ele, sabendo disso tudo, ainda se oferece. Então, na verdade, nós só temos a agradecer pela pessoa maravilhosa que ele é. Então, voltando aqui para a palestra de hoje, eu só quis falar um pouco do que nós falamos na semana passada, e eu também comentei que eu estaria passando um grande dilema de Paulo, que ele viveu uma luta contra essa natureza que veio de Adão e Eva, e ele passou por muitos problemas que nós podemos detectar em cada um de nós nos dias de hoje. Então não é algo que aconteceu
só na época de Paulo, não, é algo que sempre aconteceu em toda a humanidade, não é algo específico de um tempo, é algo que vem permeando todos os tempos. Isso é muito sério. Se nós não tratarmos isso, não existe cristianismo em nós, porque o cristianismo ele veio proporcionar uma transformação. Eu não estou dizendo transformação da noite para o dia. Eu não estou dizendo também transformação com data marcada. Porque existem muitas congregações que dizem, não, ele já está aqui tem tanto tempo e não desenvolveu igual o outro. Então não existem comparações porque cada pessoa tem o seu nível de entendimento, o seu nível de sofrimento, o seu nível de erro computacional na mente, uma carga muito forte às vezes no subconsciente. Então existem muitas coisas que precisam ser analisadas e somente Deus pode analisar tudo isso, tá? Então vamos dar aqui início na palavra de Deus e eu quero que você preste bastante atenção em tudo que for falado aqui essa noite, porque é uma informação muito precisa, uma informação muito poderosa e é necessário que você venha focar, tá? De repente você desliga o teu celular, desprenda agora de todo ponto de conexão aí, de diálogo, de qualquer coisa, para que ninguém venha te interromper. Porque se você deixar ligado, com certeza alguém vai mandar mensagem. Não mandou mensagem o dia inteiro, mas agora vai mandar, né? É sempre assim. Mas enfim, vamos dar início então na palavra de Deus. Eu quero que vocês abram comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ali no versículo de número 17. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, eu vou fazer uma leitura bem pausada. Veja bem, diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós percebemos aqui que tem uma sabotagem, né? Vamos falar um português mais claro que ajuda a compreensão. Então tem uma força dentro de você, né? Que aqui é reconhecida como a carne. Nós sabemos que ela que é a natureza, né? Que veio de Adão pela corrupção. Mas não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos entrar na necessidade de você tratar esse detalhe, tá? Então veja bem, existe uma força que está te sabotando. E essa força aqui, conhecida como carne, ou falada também como natureza pecaminosa, enfim, estamos falando da mesma coisa. Ela é contra o espírito. Então vamos dizer o seguinte: o espírito aqui ele está representando as coisas boas, né? Então o espírito não vai representar as coisas ruins, é claro. E a carne representa então aquela natureza ruim, a pecaminosa, a do erro, né? Então vamos entender dessa forma. Então nós temos o espírito, o bem, e a carne, o mal. A carne está sabotando, ela fica lutando contra o espírito. Então existe uma luta dentro de você. E você tem que entender o que diz a palavra de Deus de forma racional, tá? Não é momento de ser emocional ou emotivo. Você precisa entender racionalmente. Então, por que acontece essa sabotagem da carne contra o espírito? Qual que é o propósito disso? Aí embaixo, aqui no versículo, no final do versículo, ele está explicando. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, aquilo que você quer, que é do bem, que é bom, existe uma força que te sabota, existe uma força que te impede. Nós podemos observar que quantas pessoas você já conheceu que quando eles passaram para o nosso meio, frequentaram as congregações, começaram a cantar os louvores, participaram das reuniões, dos cultos no meio da semana, no final da semana, e no princípio eles tinham boas intenções, estavam lutando e de repente eles como que surtaram, abandonaram tudo e voltaram a fazer as coisas que faziam e às vezes até de forma mais intensa ainda. Por que isso acontece? E por que às vezes quando nós começamos
e depois de um certo tempo se torna difícil, a gente não consegue muito crescer e de repente tem algo, eu não vou, eu não estou sentindo vontade de ir, eu não quero orar, eu não quero crer, eu não quero saber da Bíblia, eu estou cansado desse negócio. E vem esses surtos, assim, essa guerra dentro de nós mesmos, e isso tenta então impedir o que seja do nosso querer. Por que isso acontece? Para que isso acontece, né? Então, nós precisamos entender estas coisas para que elas sejam tratadas, né? Como disse Jesus, os doentes precisam de médico, mas os sãos, eles não precisam. Então, nós precisamos do médico, nós precisamos de tratamento, nós precisamos de transformação que vem das mãos do Criador. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser conhecedores da Bíblia e também de estudos científicos. A gente precisa ter um conhecimento amplo para entender como que funciona a questão da natureza humana. Agora nós vamos fazer aqui um salto, tá? Um salto gospel. Nós vamos lá para a carta de Paulo, tá? Aos Romanos. Então nós vamos voltar lá em Paulo aos Romanos, tá? Só que nós vamos aqui no capítulo de número 7, tá? Nós vamos no capítulo de número 7 e vamos ler a partir do versículo de número 14. Então preste bastante atenção. Veja o que Paulo está declarando. Então nós sabemos que Paulo foi um apóstolo de muita intensidade espiritual. Ele foi um homem que conseguiu muitas coisas, ele era um homem determinado, né? Ele era um homem que veio de um império religioso, né? O judaísmo ortodoxo. Então ele deixou tudo aquilo ali para poder servir a Deus. E ele serviu a Deus com bastante intensidade. Ele foi até o fim. E ele morreu defendendo a palavra de Deus. Então foi um homem que marcou a humanidade. O apóstolo Paulo, ele tem o seu valor, né? Ele foi uma pessoa extremamente competente a nível espiritual, de caráter, tudo mais. Então foi um homem que ele conseguiu vencer a sua natureza, o seu dilema, né? Mas vamos ver o que ele estava falando aqui aos Romanos, aqui no versículo número 14, e vamos entender o que acontece com a gente, por que a gente precisa compreender a morte e a ressurreição de Cristo para poder vencer algo que está dentro de nós, nos sabotando e nos impedindo de ser felizes. Eu quero dizer algo mais para você, tá? Eu não estou falando, porque quando falo assim, tem algo me sabotando, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo orar, eu não consigo cantar, não consigo louvar. Não é só isso não, tá? Não impede só isso não. Ela impede você de crescer na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida social, na sua vida acadêmica, tá? Principalmente a vida acadêmica é uma vida bombardeada, porque existe muito conhecimento que está registrado, que quando você está em uma faculdade, aquilo vem para você e vai te esclarecer muitas coisas também. E tudo que é conhecimento, tudo que é bom, a carne vai lutar contra. Então, você às vezes começou uma faculdade, o que aconteceu? Não aguentei mais e tinha muitas coisas para resolver, apareceu um monte de problema, eu larguei, tranquei. E depois que tranca também não volta, e não termina, e não conclui. E é assim. Eu comecei a construir e deu um monte de problema, e eu tive problema financeiro, e briguei com o meu cônjuge, e acabou tudo, e não consegui. Então, a carne, ela impede que você conquiste as coisas boas da vida também, tá? Não estamos falando da vida na congregação cristã, não, eu não estou dizendo na congregação dos santos, não, eu estou dizendo em todas as áreas que são boas. Tudo que vai te projetar, que vai te trazer alegria, que vai te trazer felicidade, tudo isso, essa força, ela veio para te sabotar. E você precisa vencê-la. Ou você vence essa força ou ela te vence. Não tem meio termo, tá? E se ela te vencer, você vai ficar inerte, frustrado, abatido, derrotado. Tem muitas pessoas vivendo assim. E quando você fala de Deus para eles, eles
ficam loucos, não querem nem ouvir falar. Então, preste bastante atenção no que Paulo está nos ensinando através de um relato, né, que ele escreveu aos Romanos. Veja bem, ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Vamos dar uma parada aqui no versículo 15. Veja o que ele está dizendo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Então, peraí, ele está dizendo que o modo, a forma que ele estava agindo era incompreensível, porque ele tinha uma vontade e na verdade fluía outra. Olha o que ele disse: não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Então a coisa boa que ele queria fazer, ele não fazia, e sim o que detesto. Então veja bem, é como se fosse uma possessão. Não parece uma possessão demoníaca? A pessoa faz aquilo que ela não quer fazer, o que ele detesta, o que não está escrito, o que não é para ser feito. Isso ele faz, mas o bem ele não consegue fazer. Viu que o apóstolo, tão renomado, tão conhecido, passou por um dilema interior, que eu comentei na palestra passada. Ele passou por isso aqui. E nós passamos também. Por quê? Porque é da natureza humana. A natureza humana é assim. É diferente de todos os outros animais. Nós temos uma guerra interior. E essa guerra está travada. E eu e você, em Cristo, temos a obrigação de vencê-la. Porque se nós não vencermos essa guerra interior, ela irá nos vencer. Vamos continuar aqui. Ora, versículo de número 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então veja bem, ele está dizendo, então quem faz isso já não sou eu. Então existe um outro que está habitando no seu interior, que é chamado pecado, que é chamado de transgressão. Então se ele está dizendo, não sou eu, mas é a transgressão que habita em mim, ou seja, é a natureza que está em mim. Porque a transgressão não é o que eles fizeram lá no Éden, não é o que eles deveriam ter resistido, mas não tinham motivo nenhum, eles preferiram comer do fruto que o Senhor ordenara para não comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está igualzinho o fruto. Ele tem o bem e tem o mal. Não era isso? O fruto não era para conhecer? Conhecer, viver intimamente? Não era isso? Não era isso que Deus falou para que Adão não fizesse? Porque havia o conhecimento do bem e do mal no fruto, e que no dia que comerdes certamente morreriam, e não morreram porque Jesus foi prometido. Então, se a essência do fruto agora está dentro de Paulo, está dentro de mim, está dentro de você. Mas como disse o Senhor a Caim, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então agora nós temos uma incumbência, e essa incumbência é de dominar o desejo que é contra nós. Porque o Senhor alertou, depois que aconteceu isso, aí nasceu o primeiro filho, nasceu o segundo filho, aí ele tentou, o primeiro filho, Caim, tentou agradar a Deus com o que Deus não gosta. É a mesma coisa que Deus não gostasse de maçã, e você oferece exatamente maçã. Poxa, é uma afronta. Então você fala, não, Deus gosta de uva, então eu vou oferecer o quê? Uva. É uma coisa simples, né? Uma questão que não precisa ter muito raciocínio. Mas para quem está sobre guerra interior, qualquer coisa
é motivo de tempestade, é ou não é verdade? E aí o que aconteceu? Caim ofereceu o que não agradava ao Senhor, e o Senhor disse a ele, olha, não é certo, se você fizer corretamente não serás bem aceito. Então, por que você está fazendo errado? Né? Aí o Senhor explicou para ele, olha, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Ele não dominou. Agora Abel dominou. Apesar de ter sido uma vítima da maldade e a crueldade de Caim, mas ele dominou sim, porque ele fazia o que era certo e o que era justo. E nós temos que analisar as duas descendências. Quando nós analisamos ali no livro de Gênesis, você vê a descendência de Sete e você vê a descendência de Caim. Você vai ver atitudes completamente diferentes. Pessoas que dominaram o desejo e pessoas que não dominaram. Então tem um homem da descendência de Caim que ele disse, olha, matei uma criança porque ela me feriu e um homem porque me ofendeu. E diz as escrituras que ele estava vangloriando para as suas duas esposas. Então, eu te pergunto, eram pessoas desse tipo que Deus estava criando? Claro que não. O erro no percurso da vida é de autoria de Adão e Eva, responsabilidade total de Adão. Então, tudo isso precisa ser analisado, precisa ser estudado, senão você não vai entender por que você precisa ser transformado. Então agora você já está sabendo o que tem dentro de você. Então se você não tinha esse conhecimento ainda, a partir de agora você tem, você está esclarecido e você conhece a fórmula da morte e da ressurreição, que é exatamente para que você seja transformado. Agora você vai, talvez você esteja me perguntando, puxa vida, mas eu estou há muito tempo e tem muitas coisas que eu ainda não consegui resolver. Então não desista, continue. Não interessa o tempo que você está, você não pode parar. Você tem que estar sempre caminhando. Tá? Como disse Albert Einstein, né? É preciso estar sempre em movimento para haver equilíbrio. Né? Você está andando de bicicleta, se você parar, ela desequilibra. Então, precisa estar em movimento. Para onde? Caminhando para o crescimento da estatura da varonilidade perfeita. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E quanto mais a gente vai amadurecendo, mais essa força sabotadora ela vai ter poder dentro de nós, o poder dela vai só diminuindo. Tá? Seja maduro, não tente mudar a coisa da noite para o dia, porque não é assim que funciona não. Se alguém mudou da noite para o dia, não deixa nem entrar na tua casa, porque é uma fraude. Tá? É como diz agora, né, a linguagem moderna, é fake news. Tá? Então vamos prestar bastante atenção nisso aí. Então veja bem, nesse caso já não sou eu, mas sim o pecado que habita em mim. Tanto é que Deus falou, o pecado jaz à porta. Então, está aqui tudo alinhado nas Escrituras, está falando do mesmo jeito. Deus explicou isso lá atrás, então Paulo não está enganado, ok? Aí no versículo de número 18 ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Novamente ele está dizendo, o querer o bem, eu quero fazer as coisas boas, mas o problema é que tem um outro cara dentro de mim que está sabotando. Quem que é? A carne. Tá? É isso que ele está dizendo. Tem outra pessoa que está governando minha vida. Parece que tem dois em um, são duas pessoas em um corpo só, mas é exatamente isso. O fruto não era de duas coisas? Conhecimento do bem e conhecimento do mal. Então, tem duas coisas, tá certo. Eu ia achar estranho se tivesse uma só. Eu falei assim, ah não, tem só o bem. Eu falei assim, então ele não comeu do fruto, então esse cara veio, de onde que ele veio? Né? Então a gente tem que entender isso, tá tudo certo. Certo entre aspas, né? Tá tudo errado, mas na verdade a consequência, a causalidade está correta. Não tem nenhuma anomalia, porque o processo degenerativo foi iniciado no momento da transgressão. E a humanidade toda está se degenerando cada vez pior. Por quê? Porque não trata do seu interior. E assim foram os fariseus, foram os escribas, os doutores da lei, e a turma toda, e tem muita gente que não quer nem saber, mas passa por cima, atropela, que são coisas terríveis, né? Não vamos estender muito isso aí. Mas então, continuando aqui, então, porque eu sei
que em mim, isto é, na minha carne, né, não habita bem nenhum. Então ali está impregnada a natureza corrompida. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Eu quero, mas não consigo. Então isso que o versículo está resumindo isso. Eu quero, mas eu não consigo. Nossa, eu tinha vontade de ser assim, mas eu não consigo. Eu não sou. Então Paulo estava travado, ele estava numa situação complicada. Ele continua aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, quando você vai lá no âmago, no espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas aí no versículo de número 23, ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então veja bem, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que é aquela que ele falou que tem prazer na lei de Deus, que é no tocante ao homem interior. Então ele vê uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, resumindo, o corpo dele não obedecia o bem que estava no tocante ao homem interior. Então ele ficou um pouco paralisado. Agora nós vamos entrar um pouco na neurociência só para entender aqui. Não vamos complicar não, porque o negócio já não é muito simples, né? Mas isso vai ajudar a compreender, tá? Então nós temos aqui a mente subconsciente, que eu sempre tenho falado isso em todas as palestras, né? Então preste bem atenção. A mente subconsciente, para que serve a mente subconsciente? Vamos entender? É o seguinte, enquanto que o subconsciente é o responsável por todas as memórias de longo prazo e todas as nossas emoções e hábitos da vida toda. É a parte do cérebro responsável pelas crenças das pessoas, ou seja, aquilo que elas acreditam. O maior problema aqui está nos hábitos. Então ele é responsável pelos hábitos. Quando houve, então, uma repetição de um ensinamento e uma prática de tradições, de família, tradição religiosa, tudo aquilo que foi repetido, aquilo vai para o subconsciente. E no subconsciente ele processa aquela informação e ele domina todo o seu ser para que você viva aquilo que está lá. Então se você colocou lá idolatria, se você colocou prostituição, se você colocou briga, o que colocou e o que foi para o subconsciente em forma de hábito é aquilo que a pessoa vai viver. Não tem como sair disso. Isso é uma regra, isso é uma lei. Tá? Então o subconsciente ele deve ser tratado com muita atenção e com muito carinho. Na Bíblia você não vai achar o nome subconsciente porque é uma terminologia nova, né? Mas lá atrás eles já aconselhavam que quando o casal tivesse filhos, diz o seguinte: quando vocês estiverem com seus filhos, lembra disso? Assentados à mesa, ensine eles, inculcarás aos teus filhos a minha lei. Quando vocês estiverem a caminho, vocês vão inculcar na mente deles a minha lei. Porque quando fizer essa repetição, aquilo vai ser gravado na mente subconsciente e o ser dele vai corresponder à palavra de Deus. E isso é conhecido e também repetido no Novo Testamento, na própria carta de Paulo aos Romanos, como que renovação da nossa mente, né? Então ele diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo ou deste século, mas transformai-as pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque a mente que está caótica nas tradições, ela transforma a vida da pessoa no caos.
Mas quando você tem a mente renovada, como diz Paulo, ela transforma a vida da pessoa em uma vida pacífica e abundante. Por quê? Porque existe um poder dentro de nós, na mente subconsciente, através daquilo que nós cremos. Por isso que essa mente foi desenvolvida por Deus em nós, porque somos a sua imagem e semelhança. Por isso que a mente subconsciente é o quê? Ela é responsável pelas crenças, ou seja, pela fé. Então é nessa mente que se processa a fé. Por isso a preocupação do Criador lá atrás que os filhos e filhas de Deus inculcassem, né, esse é um termo mais antigo, ou seja, na linguagem popular, coloca na cabeça deles, não de forma violenta, ensina aos teus filhos, né? Provérbios está mais moderno, não está? Ensina o teu filho o caminho que deve andar enquanto ainda é criança. Por quê? Qual que é o propósito disso? Para que quando ele crescer, não se esqueça dele. Por que ele não vai esquecer? Porque vai estar gravado no subconsciente. E hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que passar pela reprogramação mental, que é a mesma coisa que renovação. A reprogramação significa que você vai colocar um programa novo, ou seja, um código-fonte. Qual que é esse código-fonte? A Bíblia. E quando você faz isso, quando você trabalha a sua convicção, o subconsciente vai processar uma transformação na sua vida, porque ele é de cunho espiritual. É uma mente que processa a fé. Ele foi criado por Deus para isso. É parte da sua mente para que o poder da fé venha transformar a sua vida. Lembra quando Jesus curava as pessoas? Ele dizia, olha, a tua fé te salvou. Era isso que ele estava dizendo. Você processou a fé e ela te salvou. Tá? Então ela cria uma comunicação entre você e Deus na mesma frequência, e ali acontecem as coisas sobre-humanas ou sobrenaturais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Qual que é a suma de tudo isso que nós estamos trabalhando essa noite? É que a palestra passada, eu não vou repetir ela toda, senão eu vou ter que ficar pego de trás e junto com essa vai ficar um negócio enorme. Você tem os segredos na mão. Lá eu estou explicando o propósito e a proposta, que é a morte e a ressurreição. O que você vai destruir pela fé no Filho de Deus? Quando ele morre, você destrói a natureza corrompida, aquela que veio do fruto. Você vai quebrar paradigmas dentro de você. Você vai destruir uma estrutura pecaminosa. E você, fazendo isso, você vai estar liberando a sua mente para quê? Para que ela passe por uma renovação. Ela vai assimilar coisas novas e você vai destruir a estrutura, aquela carne que não deixa você fazer aquilo que é do seu querer. Então está bem explicado aqui, Paulo já explicou bastante. E ele finaliza ali, quando eu estava lendo, ó, algo muito sério. Aqui, ó. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Então quer dizer, ele tem prazer na lei de Deus, mas tinha uma outra lei que guerreava contra a lei de Deus, que era a lei da natureza corrompida, que é a carne. Então, veja bem, eu vejo outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. No versículo de número 24 é como se fosse um desabafo, veja bem. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele estava procurando uma solução, ele estava dizendo o que ele passou e ele estava narrando isso para os romanos, contando dessa natureza que ele sofreu, que ele teve um dilema, mas ele resolveu. Porque se você pegar a vida de Paulo, depois que ele foi trabalhando a vida dele, foi trabalhando, você vai ver que a vida dele ministerial foi um sucesso. Então foi um homem que fez algo tremendo na palavra de Deus. Tudo isso por quê? Porque ele foi um homem que permitiu a renovação mental pela
palavra de Deus. Continuando aqui, eu quero retornar juntamente com vocês lá no livro de Gálatas, né? Livro de Gálatas não, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Falando ali, ensinando coisas grandiosas, né? Então nós vamos voltar lá no versículo de número 19. Só que quando a gente começou, a gente leu o 17, que mostrou ali uma guerra entre a carne e o espírito, para que você não faça aquilo que é do seu querer. Então as coisas boas você não vai conseguir fazer, se você não for transformado. E ali no versículo 19, ele vai falar um pouco da natureza pecaminosa. O que essa natureza faz? O que é que tem de essência na natureza pecaminosa? Ou seja, naquilo que foi adquirido de Adão. Vamos ver o que tem lá? Está assim, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e felicidade. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, veja bem, nós temos uma discrepância, um conflito. De um lado nós temos as leis do Espírito, só coisas boas. Então nós sabemos que o negócio é ser do lado do Espírito, é espiritual. Agora, na carne, daquela natureza lá, do fruto, do bem e do mal, só ficou lixo. Não tem o que falar. Então, ele disse, olha, e os que... Veja aqui no final, olha. Ele diz assim, ele até falou que já alertou, né? Ele diz assim, ó, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A prática, guarda isso, ela está ligada ao hábito. Praticou, vira hábito. Aí quando vira hábito, tem esse conflito para poder quebrar, mas nós temos que destruí-lo, usando a força do Calvário e a reprogramação mental pela assimilação da palavra. Então você faz aquilo que foi ensinado, que eram os tefilins, você determina a destruição da força carnal pelo poder do sangue de Jesus, que ele derramou por nós naquela cruz, mortificando quem? A carne. Porque se formos incluídos com ele na semelhança da sua morte, certamente estaremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, quando nós morremos com Cristo, nós somos entronizados com ele nas regiões celestiais. Ou seja, a gente morre o que não presta e ainda assume um cargo de liderança no mundo espiritual que domina todas as outras dimensões. Então, é muito importante. É muito maravilhoso o que Deus fez por nós. Mas para isso nós precisamos entender o que foi lido, o que foi anunciado aqui essa noite, voltar à palestra anterior, fazer a junção do que foi passado na palestra anterior com essa de hoje. E vocês vão entender, é um resumo, nós não aprofundamos muito. Por quê? Porque eu sei que muitos estão vivendo uma situação emergencial. Eu preciso resolver essa questão dentro de mim. Então você tem material para analisar, entender e praticar. Então comece a fazer dessa forma. Comece a fazer as suas afirmações na palavra, naqueles momentos que eu ensinei de alfagenia. É só vocês lembrarem o Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o
conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, e nela medita dia e noite. De dia, não, alfagenia. Não é dia e noite não, porque senão você não pode trabalhar, você não pode fazer mais nada, você vai ficar só meditando. Né? Então dia e noite não dá aquela impressão daquele ditado? Ah, eu trabalhei dia e noite, né? Não teve intervalo. Não, não é isso. Dia, acordou, está em estado de relaxamento, medita no que você leu, traz aquilo para você, começa a afirmar: eu sou nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. A minha carne já foi crucificada juntamente com a morte de Cristo, e o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, fui entronizado, sou autoridade, toda a natureza pecaminosa morreu. Hoje eu sou a palavra de Deus, porque ela está em mim, ela está escrita nas tábuas do meu coração, conforme disse Jeremias, que quando ele escrevesse, esse povo que recebeu a palavra escrita no coração, eles serão para mim o meu povo e eu serei para eles o seu Deus. Por quê? Porque a palavra foi inscrita. Então é isso que ele está dizendo, no subconsciente. Então quando isso entra, isso vira um hábito, você então começa a ser transformado. Você começa a ter sede de coisas novas e coisas boas, aprendendo na palavra, vivendo aquilo, desenvolvendo tudo que foi escrito. Então é assim que nós devemos viver. Então eu deixo aqui, né, essa palavra. Ela é maravilhosa, não porque eu estou deixando, porque é do Criador, está escrito, não pode ser mudado. Estou deixando isso aqui, espero ter explicado assim com bastante detalhe. Espero que você faça uso, não vou estender, você vai pegar essa palestra de hoje e a anterior, junta, assista novamente, crie o hábito, marque as referências, estude, lembre delas, em processo de alfagenia, viva isso dentro de você, transforme a sua mente pela renovação da palavra. Que Deus te abençoe. Deixo aqui um grande abraço e espero todos vocês na próxima quarta-feira que nós nos encontrarmos. Sejam felizes e vitoriosos em tudo. Esses são os meus votos e as minhas orações por vocês. Que Deus os abençoe. Amém.